Esse é um podcast que nós vamos falar tudo aquilo que fica só entre nós. Sabe aquela conversa que você só tem com a sua melhor amiga? Talvez sobre um relacionamento que não tá tão legal, algum problema no trabalho, alguma questão da sua vida que você não entende e que acaba virando um nó muito difícil de desatar. E a gente lida com esses nós todos os dias, na nossa vida, na nossa carreira, na advocacia, mas também na vida real. O nome Cá Entre Nós não foi por acaso. Ele tem a ver justamente com esse lugar de confiança, de intimidade, mas também com os nós da vida real. Aqueles nós que nós temos em relacionamento, dinheiro, carreira, vida social, enfim, todos esses nós que acontecem na vida adulta e que a gente tenta desatar e nem sempre a gente consegue sozinho. Nós somos duas advogadas, então tudo que a gente vai falar aqui no podcast parte um pouco desse lugar, de todos esses nós que nós já desatamos e percebemos na vida das pessoas, mas também de um lugar de confidências. Muitas pessoas não chegam com problema até nós por falta de informação. Algumas até sabem, mas é por falta de conversa, por falta de clareza e por falta de decisão. Eu e a Mari somos advogadas, meu nome é Ana, eu sou advogada de família, a Mari é advogada imobiliária e nós chegamos no momento das pessoas, normalmente em momentos muito delicados, justamente para desatar alguns nós que vão surgindo ao longo do caminho. E justamente por isso, nós percebemos que todos esses nós têm uma origem comum. E o que falta muitas vezes é clareza, planejamento e esse olhar mais delicado para esses pontos. E não só como profissionais que chegam na vida das pessoas em momentos muito delicados de tomada de decisão, nós também vamos falar muito desse lugar como mulheres que tomam decisões dentro da própria vida. A ideia é que esse seja um espaço de compartilhamento de informações, sem juridiquês, sem palavras difíceis, um espaço aberto para que nós possamos conversar e compartilhar cá entre nós. Então, esse podcast realmente nasce da nossa vivência e não só da nossa profissão. E tem uma coisa que mudou muito a nossa forma de ver a vida e de ver a nossa carreira, nossos relacionamentos, nossa relação com o dinheiro, nossa relação com outros profissionais, que é a imagem pessoal. A Mari, ela é consultora de imagem, né, além de advogada, e eu não só percebi a mudança dela como profissional quando ela se aprofundou nos estudos sobre imagem, mas eu passei também por uma mudança ao ter feito a consultoria de imagem. E essa mudança, ela não é só estética, ela é de posicionamento. Hoje, vindo pra cá, nós viemos juntas, a gente estava até conversando sobre isso, que a imagem, quando você está mais segura da sua imagem, não importa qual mesa que você sente, você sempre vai estar se sentindo segura. Isso vale para relacionamentos, aquelas vezes, né, alguns dates, assim, que a gente fica meio insegura de não saber como se vestir. O profissional mesmo, a gente que faz muita audiência, que tem muito contato com outras pessoas do ramo, que tem aí essa necessidade de trazer uma imagem um pouco mais formal, mas sem perder a sua essência, aquela coisa do blazer preto só. Isso também te traz, ter essa clareza na sua imagem, te traz essa segurança para você viver sua vida. E mais do que uma forma de se apresentar para o mundo, né? Eu não sei se a Mari vai concordar com isso. Quando a gente fala de imagem, vai muito além do externo. Para mim, a consultoria foi muito importante por uma percepção pessoal minha, comigo mesma, a partir do momento em que a minha imagem foi mudando. E a nossa imagem, ela muda ao longo da vida, né? Pela idade, por objetivos. Então, não necessariamente você precisa ter uma imagem com um objetivo profissional, engessada, porque talvez a sua finalidade, a sua construção de imagem não seja essa. Mas a forma com que você se sente quando se olha no espelho, você se sentir bem com você, pra mim, foi o mais importante e mais do que isso, se sentir adequada em todos os lugares que você vai. Porque eu me sentia, eu sempre falei isso com a Mari, um personagem. Sim. Eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos, eu não sabia muito bem como me vestir, eu vestia ali as roupas que a minha mãe comprava pra mim, tava tudo certo, ganhava de alguém roupa, enfim. Então, eu não sentia que eu tinha uma personalidade ao me vestir. E aí, a gente cai de paraquedas numa faculdade de Direito, onde as pessoas vão de terno no primeiro período com vademecum debaixo do braço. Sim. E aí você parece um peixe fora d'água, porque tava eu com a minha calça jeans skinny, uma regatinha de alcinha, achando que eu estava arrasando. Ao estar de cano médio, achando que eu estava arrasando. Sim. E ao longo dos períodos, assim, não só por uma pressão, porque tem também uma pressão do meio, né? De que você se vista de acordo, a gente sabe que isso existe. E eu acho, né,
tem pessoas que criticam isso, mas eu acho que realmente a gente precisa adequar. acabar entrando na dança se a gente quer participar de alguns ciclos, mas eu fui me sentindo inadequada. Sim. Eu fui me sentindo inapropriada naquele ambiente. E isso da gente perceber, assim, se a gente se sente confortável onde a gente tá, também é muito importante. Porque tem a pressão, mas será que você, dentro daquele ambiente, tá se sentindo pertencente, tá se sentindo confortável? Com certeza. E esse ponto que a Ana trouxe é muito interessante, porque eu não entrei na faculdade com 17, mas eu entrei com 18. E o meu caso foi um pouco diferente do dela. Como eu já fui modelo antes de entrar na faculdade de Direito, eu já tinha um pouco mais dessa percepção. A moda sempre foi muito presente na minha vida. Eu já tive loja de roupa, enfim. Eu segui por um caminho de Direito, mas também sempre interligado com a moda. Tanto que o meu TCC foi sobre Direito da Moda, que era uma área que eu tinha interesse em seguir. E assim... eu já virei um personagem do outro lado. Desde o primeiro período, eu seria o homem que ia de terno com vadimeco. Então, eu já mudei a minha imagem desde o primeiro período. Até porque, antes de fazer direito, eu fiz um período de biomedicina, onde eu fui adolescente de 17 para 18 anos. Só que, assim, quando eu entrei em direito, eu já entrei sabendo que eu tinha essa necessidade de estar mais apropriada, né? E aí, no meu caso, eu virei um personagem. Eu cortei o cabelo super curto, porque eu queria passar uma imagem mais adulta. Eu só usava preto. E aí, eu me perdi, porque eu sou uma pessoa mais criativa, sou uma pessoa que gosta de fluidez e tudo mais. E ali, eu fiquei muito engessada, muito rígida, que é o caminho natural, quando a gente tenta, sem estratégia, adequar a nossa imagem. E aí, uma coisa interessante, né, que a Ana falou e que eu vou pegar como gancho, é que quando a nossa imagem muda. Então, é normal. A nossa imagem vai mudar dependendo das situações da vida. E aí, por exemplo, essa transição de sair do ensino médio, entrar numa faculdade, se inserir no mercado de trabalho, você vai ter essa primeira grande ruptura de imagem. Depois, quando você forma, a gente estava falando isso hoje no carro, né, Ana? Quando você forma, por exemplo, que você sai da imagem de estagiário e vai virar uma profissional, a sua imagem muda. E também fazendo outras conexões. Essas duas foram muito grandes, assim, pra mim. Mas eu passei por outras duas muito fortes, que... Durante 5 anos, eu fui só consultora de imagem, eu advogava só em off, então eu não me portava como advogada para o mundo, só fazendo as coisas, assim, extracurricular, né, brincando assim, eu me posicionava muito como consultora de imagem, então eu tinha muito mais liberdade e criatividade nesse sentido, pela adequação de imagem, e a maternidade. Não sei se vocês estão vendo, né, eu estou bem grávida, quase ganhando, mas eu já sou mãe, eu tenho um filho de 1 ano e meio, e a minha imagem mudou muito também depois que eu virei mãe. Por quê? Aquela Mari super criativa, com acessórios gigantes, com salto alto, aqueles saltos diferentes, aquela coisa diferente, não cabe tanto na minha vida hoje correndo atrás de menino. Então, assim, hoje eu até brinco, hoje eu tô de colar e tudo mais, de pulseira, porque o Benício não tá aqui. Porque se o Benício estivesse, ele ia arrancar todos os meus acessórios. Então, e a imagem precisa ser funcional também, precisa ser funcional. E caber na sua vida no momento que você tá vivendo. Então, além dessa percepção externa, a sua autopercepção, tem essa questão da funcionalidade. E algo muito importante que eu vejo também é que a imagem, ela, por implicar diretamente na percepção que você tem de si mesmo, mas que os outros têm de você, ela te abre muitas oportunidades. Muitas. Porque a imagem é algo que a Mari sempre falou comigo, a imagem comunica. E comunica qualquer coisa. Então, a sua imagem, ela pode comunicar algo bom e algo ruim, mas o controle disso, dessa percepção, está em você. Porque antes de você abrir a boca, a pessoa vai olhar pra você e ela vai tomar uma conclusão. Principalmente se essa pessoa não te conhece. Mas até pessoas que te conhecem... E eu vou usar o exemplo do meu pai esses dias, que eu atendi a chamada de vídeo dele. E eu tava sem maquiagem, sem brinco, sem nada. Porque eu estava justamente me arrumando pra trabalhar de manhã. E aí ele foi e falou comigo assim... Ué, o que aconteceu? Tá triste? Tava chorando? O que aconteceu? Porque ele não tá habituado a me ver sem maquiagem, desarrumada, né? Então, assim, uma pessoa que me conhece... concluiu algo sobre o meu estado de espírito, sobre o meu humor, com base na minha imagem. Significa que você precisa ficar montada 24 horas por dia? Não. De jeito nenhum. Mas a gente precisa admitir, e são verdades que a gente às vezes não aceita, mas a gente precisa aceitar
que você vai sofrer alguma consequência, boa ou ruim, decorrente disso. E não é só sobre como você se veste, né? Como você se comunica. E essa questão que a Ana falou é interessante, porque mesmo que a pessoa te conheça, se você mudar a sua imagem, a percepção das pessoas à sua volta muda. E a gente estava falando dessas rupturas, a maternidade é uma delas, o divórcio é uma delas também. E assim, mudança de carreira e tudo mais. E até mudança de emprego, né? Então, por exemplo, você era funcionária e virou dona da empresa. A Ana passou por isso, né? Ela saiu de advogada associada, abriu escritório e mudou a imagem mais ou menos nesse ponto. E as pessoas que a conhecem depois, que conheceram antes, mas que veem ela hoje, têm uma outra percepção. Elas falam, Ana, como você mudou. Sim, e não é algo que é só de vestimenta, assim. Não. A comunicação é algo também que a Mari fala muito. Ela não é só visual, então a imagem em si é um conjunto. Porque não adianta Oratória. você estar de social, ou os homens, né, de terno e gravata, mas na hora que você vai iniciar uma fala, você trava, você não consegue finalizar uma frase sem gaguejar. Sim. Né? Então, assim, é muito diferente. E essa comunicação, é claro, ela não tá isenta de erros, mas ela é um conjunto. E eu Sim. percebo, assim, que antes eu tinha uma comunicação muito infantil enquanto advogada. E eu recebi uns feedbacks, assim, nesse sentido pra Sim. mim. No sentido de, Ana, eu sei que você sabe o que você tá falando, você demonstra muito domínio da sua área de atuação, mas eu não sinto tanta segurança em você ainda, porque você fala de um lugar de aprendiz. Você não fala como a dona do jogo. E isso eu tive que ir adaptando, às vezes, no meu estilo de comunicação, pra não parecer que eu estava pedindo uma opinião, que eu Sim. achava isso ou achava aquilo, né? Já tem o agravante da nossa idade, porque nós somos pessoas muito novas. Eu tenho 28 anos, a Mari tem 29. Então, nós somos pessoas novas. Assim mais. Jovens. É. Principalmente numa profissão que as pessoas esperam profissionais mais velhos, né? A gente sempre, nós duas sempre somos as mais novas nas Sim, mesas que a gente senta. Exatamente. Então, ainda tem essa questão da idade, e eu não queria sentir que eu estava passando da minha idade. Eu não quero parecer uma pessoa mais velha, eu quero ter a idade que eu tenho. Mas eu quero passar credibilidade tendo a idade que eu tenho. Sim. E assim, além, né, da oratória, igual a Ana falou, que é muito importante, sim, a sua imagem também tem que estar condizente. Você percebe que é uma construção completa? É uma construção de imagem externa, o modo que você se vê, o modo que você se apresenta, o modo que você se comunica, e tudo isso precisa estar adequado, tudo isso precisa estar redondinho ali para fazer sentido e não criar ruído e as pessoas falarem, olha, a imagem dela é muito legal, ela é chique, mas ela, na hora que abre a boca, não passa essa credibilidade. Ou o contrário também acontece, né? Exato. E é exatamente por isso que a gente decidiu tirar essas conversas que ficam presas só no nosso WhatsApp ou nos áudios gigantes que a gente manda uma pra outra e trazer pra esse ambiente pra gente desmistificar alguns conceitos, falar as coisas de uma forma muito leve, muito transparente e muito próxima do que a gente vivencia na realidade. Eu Sim. percebo, assim, que hoje na internet as pessoas se preocupam muito em performar. Todo Sim. mundo tem a vida perfeita, todo mundo sabe exatamente o que tá fazendo, todo mundo tem método e estratégia pra absolutamente tudo, e parece que hoje em dia a gente precisa comprar curso pra aprender a respirar, né? Sim. A gente não sabe respirar, a gente não anda direito, você não sabe correr, você não sabe nada. É. A gente parte de uma era da comunicação em que você entra nas redes sociais e você acha que você não sabe viver sozinho, sem orientação de outra pessoa. E é claro que esses incentivos ajudam, nos impulsionam. Eu tenho várias pessoas que são minha inspiração, mas eu sinto falta desse tipo de conversa partindo de pessoas reais, que são falhas, que têm várias coisas pra melhorar e que também estão aprendendo. Por isso que a nossa ideia não é falar só sobre direito. A nossa ideia é falar sobre literalmente todos esses nós da vida e trazer convidados, inclusive, para poder trabalhar sobre esses pontos, né? Então, assim, eu domino a área de imagem por ter trabalhado, né, 5 anos com a imagem, atendi mais de 400 pessoas nesses anos todos, mas também como advogada imobiliarista, a Ana como advogada familiarista. A gente, além disso tudo, nós somos seres humanos, nós temos muitas pessoas à nossa volta que podem contribuir com essa conversa, e essa também foi a nossa ideia, sair do lugar de um podcast jurídico, que não é o nosso objetivo, mas falar sobre os nós da vida real. E antes da gente encerrar o podcast, chegou o nosso momento cá entre nós, que são momentos que a gente vai fazer em todo o episódio, de falar uma verdade incômoda, que pouca gente aceita sem criticar, e dar um conselho a respeito dessa verdade. E a verdade incômoda de hoje, cá entre nós, é que a imagem influencia em todos os âmbitos da sua vida. Não só no trabalho, não só nos relacionamentos,
mas também nas oportunidades e na forma com que você se apresenta ao mundo. E se a gente puder te dar um conselho que resume muito o que a gente falou aqui ao longo de todo o episódio, é para você não tratar a sua imagem como algo superficial. Não deixe isso pro segundo plano. Coloque como uma questão a ser olhada na sua vida para que você conclua se você está satisfeita com a forma com que você se apresenta para o mundo, com a percepção que as pessoas têm de você. Pergunta para 3 pessoas que percepção a sua imagem passa. O que as pessoas pensam quando elas te enxergam? E mais, quando você se olha no espelho, o que você pensa quando você se enxerga? Use a sua imagem como uma ferramenta de comunicação, de fato, que pode estar te aproximando ou te afastando dos seus objetivos. Então, se você sente ou já sentiu que você precisa olhar melhor para alguma outra questão da sua vida, esse espaço é para você. Porque cá entre nós, existem coisas que a gente não precisa passar sozinho. Se esse episódio fez algum sentido para você, se alguma luzinha acendeu, compartilha com alguém que você acha que também vai gostar de ouvir. E a gente te espera no próximo episódio.